Eu recebo com profunda indignação e enorme preocupação institucional a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomada nessa semana pode ter paralisada a maior fraude previdenciária da história do Brasil nos últimos 20 anos. O ministro Flávio Dino, ele suspendeu a quebra de sigilo aprovada pela CPMI do INSS, incluindo a do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A justificativa? A comissão votou 87 requerimentos de uma só vez, sem análise individual, sem debate específico. O ministro Dino, ele classificou isso como votação no atacado e cumprimentou dizendo que não é admissível afastar direitos constitucionais em globo. Mas já fique sabendo que essa decisão, ela não surgiu do nada. Ela é resultado de uma sequência de eventos que surgiu há alguns anos. Uma operação que expôs o desvio de 6,3 bilhões de aposentados do INSS. Mas para chegarmos até aqui, eu preciso te mostrar algumas peças que já haviam caído. A operação sem desconto, que ocorreu em abril de 2025. A descoberta de desvios de valores dos aposentados entre 2019 a 2024. A prisão de Antônio Carlos Nunes, o famoso careca do INSS. A demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. E o mais recente, a criação da CPMI do INSS. Porém, o último dominó, ele ainda está balançando. Mas vamos aos fatos. Segundo reportagem do G1, da CNN, da Metrópolis, em abril de 2025, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, eles fizeram uma operação em abril, operação chamada de sem desconto. O alvo, um esquema de desconto associativo, que não era autorizado pelos aposentados e pensionistas do INSS. As entidades que foram investigadas cobraram irregularmente cerca de 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. E esse método, ele era sofisticado. Falsificação de assinatura, gravações de áudios manipulados e até autorizações fraudadas. 70% das 29 unidades que foram analisadas não tinham documentação completa que comprovasse esse desconto. No entanto, mesmo assim, eles continuavam descontando. E entre as entidades estava o Sindicato Nacional dos Aposentados. Quem tinha a função de defender os aposentados e pensionistas estava participando. É isso. E tem um agravante. A vice-presidência da entidade, ela é ocupada por José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Esse era o modo operante. A operação da PF descobriu que o esquema utilizava centrais telefônicas e robôs para ligação em massa, gravações de SIM e confirmação de CPF. Eles editavam e depois faziam as autorizações. Em setembro de 2025, a PF ela prendeu o último foragido, que era o careca do INSS. Ele era o contador do esquema. Ele era responsável por movimentar os valores que estavam sendo desviados. Com as investigações avançando, o Congresso criou a CPMI do INSS. O objetivo? Apurar fraudes e convocar autoridades. O presidente da comissão é o senador Carlos Viana. O relator é o deputado Alfredo Gaspar. Bem mais recente, em fevereiro de 2026, a CPMI do INSS votou 87 requerimentos simultaneamente. E entre elas, a quebra de sigilo do filho do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, ao mesmo tempo, a quebra de sigilo de Roberta, amiga de Lulinha, também estava no meio desses requerimentos. E aí vem o detalhe que mudou o rumo de tudo. A votação desses 87 requerimentos, eles foram em bloco e não de forma individual, abrindo uma brecha para as defesas alegarem que não houve uma fundamentação específica para cada caso. E foi exatamente isso que o ministro Flávio Dino utilizou para suspender a quebra de sigilo do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ministro Dino, a CPMI violou o dever de fundamentação das decisões
que restringem direitos fundamentais. E a liminar, ela paralisou as investigações da comissão contra o Lulinha e, consequentemente, os outros requerimentos que foram votados juntos. Mas o que isso significa na prática? É um impacto institucional, porque o STF, ele limitou o poder investigatório do Congresso. Dino deixou claro que CPIs e CPMIs têm poderes equivalentes à justiça, mas esses poderes eles não são ilimitados. Precisam respeitar as mesmas garantias constitucionais. E qual é o impacto político? A oposição, consequentemente, está acusando o STF de proteger o filho do presidente. Já a base do governo afirma que houve irregularidades na votação. A CPMI, eles podem votar novamente, mas agora deve ser um por um, com debate individualizado. No entanto, isso atrasa muito o trabalho. O ministro Gilmar Mendes pediu destaque. O caso saiu do plenário virtual e vai para o plenário físico do STF. E a decisão final ainda está pendente. E foi essa a sequência da operação sem desconto. Operação que culminou na prisão do careca do INSS, que teve a polêmica votação dos 87 requerimentos e que expôs Flávio Dino como aliado de Lula. E veja bem, as quebras de sigilos estão suspensas. A CPMI precisa recomeçar o processo e o esquema de 6,3 bilhões de reais está indefinido. Agora, eu preciso saber a sua opinião sincera. A CPMI do INSS, eles estavam afobados? Eles erraram em votar 87 requerimentos de uma só vez? Ou você acha que o ministro que foi indicado pelo presidente Lula, o Flávio Dino, ele encontrou uma brecha jurídica para defender o Lulinha? Outra coisa, se você não é inscrito no canal, dá aquela moral, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe e deixe o seu like. Porque quando a decisão ela sair, eu vou trazer em primeira mão para você. Um abraço e até a próxima.